Olá, queridos, tudo bem? Professora Camila aqui mais uma vez. Hoje nós estamos muito felizes, a gente vai dar início aí à nossa escola de servos, com essa turma maravilhosa aí que concluiu a escola de princípios agora recentemente, né? Tô muito feliz, espero que esse restante de ano aí seja abençoado na sua casa, na sua família, que nós possamos estar juntos aqui todas as semanas, aprendendo um pouco mais, né? Sendo moldados um pouco mais pelo Espírito Santo de Deus e aprendendo a sermos servos melhores, amém? Então vamos lá para nossa primeira aula aí, para dar início, para dar o start na nossa escola de servos, né? Falando um pouquinho sobre o que é um servo, né? O que é servir, né? Nós crescemos numa sociedade, uma cultura em que fazer algo para outra pessoa é ser um empregado, certo? Você vai lá no seu trabalho, desempenha a sua função durante 30 dias e no final do mês você é recompensado com um salário. E ao nome disso a gente dá de empregado, né? Relação patrão-empregado. E por isso nós estamos acostumados a fazer algo por alguém com o objetivo de recebermos algo em troca, né? Mas o reino de Deus, ele funciona na contramão do mundo, né? Ele funciona de uma maneira totalmente diferente, né? Porque no reino de Deus, a palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber, né? Então, no reino de Deus, nós somos ensinados e instruídos pela palavra de Deus e pelo próprio exemplo de Jesus, quando esteve na terra, em que é melhor servir do que ser servido, né? O próprio Jesus disse que ele veio não para ser servido, mas para servir, né? E foi o que ele fez em todo o tempo que ele esteve aqui. Serviu as pessoas, amou as pessoas, cuidou das pessoas, né? E é isso que se espera de um cristão, chamado servo de Deus, né? Que ele sirva as pessoas, sem esperar nada em troca, sem a contrapartida aqui nesse mundo, aqui nessa terra, né? Lá em Mateus 10, 41, 42 diz assim: porém, nosso Pai é justo e reconhecerá o serviço que prestamos a Ele e seu reino, dando-nos galardões, né? Então, nós temos que sermos servos de todo o nosso coração, sem o objetivo de receber nada em troca. Porém, Deus, ele é tão maravilhoso, tão infinitamente fiel a nós, que tudo aquilo que nós fazemos em prol do reino de Deus, nós seremos recompensados, né? Quando Jesus voltar, né? Quando esse mundo passar, quando as coisas, né? Quando vier o fim dos tempos, que nós já estudamos um pouquinho no final da escola de princípios, quando chegar o momento, nós iremos ter o nosso julgamento, e nós iremos ter o nosso galardão, né? Nós seremos recompensados pelas nossas boas obras. Apesar de não ser necessário vivermos por conta disso, nós seremos sim recompensados, porque o Senhor, ele é justo, né? Ele é o justo juiz, a palavra de Deus fala. Então nós seremos sim recompensados, mas não temos que viver pensando nessas recompensas, né? Em Hebreus 11, e também mais em alguns trechos do livro de Hebreus, fala sobre os heróis da fé, fala sobre homens, né, sobre valentes do Senhor, e que foram usados por Deus para fazer grandes milagres, né, para vencer grandes batalhas, e que, no entanto, eles não viram a promessa. Eles não viram a promessa se cumprindo. Eles participaram do processo, mas eles não participaram do recebimento da promessa, ou da conquista da promessa, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Moisés, né? Moisés, ele foi o libertador, né? Escolhido por Deus para ser o libertador do povo de Deus do Egito, né? Ele ultrapassou o Mar Vermelho com todo aquele povo. Teve tantos anos no deserto, porém ele não viveu para conquistar a terra prometida, né? Então, mas ele foi um servo de Deus. Ele ouvia Deus, ele era obediente a Deus, ele era fiel a Deus.
E o que Deus direcionava, ele fazia, né? E ele não, apesar de não ter visto, de não ter habitado, de não ter vivido na terra da promessa, ele viveu a vida dele como se ele fosse conquistar essa terra amanhã. A todo tempo ele estava pronto para ouvir a direção de Deus, para fazer aquilo que Deus tinha orientado e para direcionar aquele povo para onde quer que Deus guiasse, né? E é assim que nós temos que ser como servos. Estarmos prontos, ouvir o direcionamento, ouvir as ordenanças de Deus e daqueles que Deus coloca como nossos líderes, como nossos pastores, e estar ali prontos para fazer aquilo que for necessário para que o reino de Deus se expanda, para que o reino de Deus se estabeleça, para que pessoas sejam salvas, para que vidas sejam ganhas, né? E no reino de Deus não existe uma tarefa menos, uma tarefa irrelevante. Todas as tarefas são relevantes, todos os cargos, todas as funções são importantes, porque nós juntos somos um só corpo em Cristo. Então, o que cada um de nós faz em prol do reino de Deus é muito importante. E cada um de nós é como se fosse uma formiguinha trabalhando, né, juntos, né, em prol do mesmo objetivo, né, que é expandir o reino de Deus e ganhar a vida para Jesus, né? Então, nós temos que tomar esses heróis da fé, esses homens valentes do Senhor, como exemplo nas nossas vidas, né? Porque se eles foram grandes servos de Deus e grandes homens de Deus e não conseguiram conquistar ou não conseguiram viver a promessa, a realização do que eles tanto queriam, almejavam, desejavam, mas eles participaram da conquista disso, eles foram peças fundamentais nessa busca, nessa conquista, né? Nós também somos como eles, né? Temos que nos sentir como eles. Não importa qual seja o nosso cargo ou a nossa função dentro da igreja, se a gente trabalha lá no estacionamento, se a gente é o co-líder do nosso GR, se a gente é a pessoa que cuida do mídia, é a pessoa que cuida do som, não interessa o que nós estamos fazendo, o que nós fomos chamados para fazer, qual é a solicitação que está sendo feita a nós, o que importa é que nós façamos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e dando o nosso melhor, o melhor de cada um de nós, amém? Então, primeiro ponto, o que é um servo? Isso é ser um servo, estar pronto e obediente àquilo que Deus colocar nas nossas mãos para fazer, amém? Tá? E algo também muito importante sobre ser um servo é renunciar ao mundo, aos privilégios, à individualidade, ao egocentrismo e ao eu, né? E isso é o que é mais difícil. Nós estamos acostumados a buscar coisas e fazer coisas em benefício próprio. E ser um servo é totalmente o contrário disso. Ser um servo é abrir mão do meu tempo, é abrir mão da minha vontade, é abrir mão do meu desejo, é abrir mão daquilo que eu gosto de fazer e fazer aquilo que é necessário fazer em prol de outras pessoas, né? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho agora sobre as características de um servo, né? O que um servo precisa ter, né? Então, em primeiro lugar, o servo precisa ser humilde, né? Ele precisa ter um coração humilde. E lá em 1 Coríntios 2, 4 e 5 fala assim: que minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas, de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração de poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus, né? Então, quando nós entendemos que nós somos um servo do Senhor, nós não temos o nosso coração altivo, nós não temos o nosso coração soberbo, e nós vamos fazer aquilo que for necessário para fazer, para que a casa do Senhor funcione, para que o reino de Deus expanda, para que vidas sejam salvas, não importa o que seja, nós não vamos nos sentir diminuídos por fazer alguma coisa, porque nós temos humildade no nosso coração para entender que no reino de Deus
tudo é muito importante. E todos nós somos importantes, todos nós somos amados, todos nós temos valor para Deus. Então, tudo aquilo que nós fizermos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com excelência, será sim bem recebido por Deus e será de grande valia no reino de Deus, né? Então, nós temos que aprender a sermos humildes, como Jesus foi, né? Como aqueles que o seguiram foram, né? Em Marcos 10:45 fala: porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? É aquilo que eu falei, que eu falei no começo. Jesus veio para servir, não para ser servido. Então, por que nós temos que, em alguns momentos da nossa caminhada, ter uma postura com falta de humildade, querer, não, mas eu tô aqui, eu quero ser amado, eu quero ser servido, eu quero que façam isso por mim, eu quero chegar na igreja que ela esteja dessa forma. Por que nós, em alguns momentos, agimos dessa maneira? Se o próprio Senhor Jesus veio para servir, não para ser servido, né? Nós não somos melhores que Jesus. Então nós temos que aprender com isso, né? E quando vemos algo que não tá, que de repente pro nosso padrão não tá bacana dentro do corpo de Cristo, nos colocarmos à disposição, dizermos, olha, eu notei que tal coisa não tá muito bacana, eu posso ajudar em alguma coisa, eu posso fazer algo para melhorar, né? E não entrar ali num confronto, não entrar ali numa discussão, ou entrar ali numa questão tipo, não, eu não vou mais na igreja porque tal coisa não funciona da maneira que eu gostaria que funcionasse. Não é assim que funciona, não é assim que deve funcionar, não é dessa maneira que nós devemos agir, né? Nós temos que ser humildes. 2. Segundo característica do servo, santidade, né? Lá em Hebreus 12:14 fala: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Aqui fala que sem santidade nós não veremos ao Senhor, né? Então nós, como servos de Deus, temos que sim buscar constantemente a santidade, buscar constantemente nos aperfeiçoarmos, né? Aperfeiçoar nosso caráter, a nossa vida, a nossa postura, né? Com a palavra de Deus, com os princípios e os mandamentos de Deus. Nós, como servos, temos que ser referenciais. Nós temos que ser exemplos, não porque somos melhores que ninguém, não, mas porque se nós somos servos é porque nós já conhecemos um Jesus que nos ensinou a ser humildes, que nos ensinou a palavra, deixou a palavra dele, deixou um manual para que nós pudéssemos seguir ali todos os princípios e mandamentos e caminhar como ele caminhou, né? Ter o caráter de Cristo é o nosso principal objetivo, né? E como servos nós temos sim que buscar constantemente andar em santidade. Não quer dizer que, não, agora eu sirvo em um ministério X ou Y, agora eu sou um super cristão. Não, você continua sendo um cristão, como um filho de Deus como qualquer outro. Um cristão como qualquer outro, apenas com uma responsabilidade a mais. E que essa responsabilidade ela seja levada a sério e que você busque a santidade, e que nós, né, venhamos buscar a santidade para estar, não só para desempenho dessa função a qual foi confiada a nós ou a você, mas na nossa vida, para nossa vida, né? Nós somos, às vezes é muito fácil ser um bom servo, um bom cristão ali na igreja, na frente de todo mundo, quando todo mundo tá vendo. Mas às vezes, lá no oculto, quando o líder chama a pessoa para uma conversa, para uma reunião, a pessoa não gosta, a pessoa é grosseira com os líderes, ou não quer fazer aquilo que é necessário fazer porque acha que não é preciso, né? É indisciplinado, dá mau testemunho e fala, eu sirvo na igreja, faço tal coisa na igreja, mas é um péssimo pai, uma péssima mãe, uma péssima esposa, né? Um péssimo funcionário, chega atrasado, mente,
né? Faz coisa errada em todas as áreas da sua vida, e aí chega no domingo ou chega no dia de servir, tá lá com a sua roupa bem alinhada, passada, mas a vida é toda errada, não tem santidade. Então uma coisa não pode andar longe da outra. Se nós queremos ser um servo de Deus, né, com todo o nosso coração, nós temos que andar com a nossa vida alinhada. Nós temos que andar em santidade, em todas as áreas da nossa vida. Não é fácil? Não é fácil. Mas nós temos que perseverar, perseguir, né, todos os dias, buscar ser um pouco melhor do que ontem, né, aprender com nossos erros, nos arrependermos, né. 3. Ensinável. Terceira característica, ensinável. Diz assim lá em Tiago 1, 21, 22. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sedes praticante da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos, né? Então aqui essa palavra fala sobre sermos ensináveis, ter um coração ensinável, né? O que quer dizer isso? Que a gente não seja só um cristão de ouvir, mas que a gente seja um cristão ensinável, que a palavra de Deus, que os ensinamentos, que os discernimentos, que aquilo que é semeado na nossa vida por Deus, pelas pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, não sejam só ouvidos, mas que sejam aprendidos, que entre no nosso coração, que mude a nossa vida, que mude a nossa maneira de servir, que mude a nossa maneira de caminhar, né? Uma das características mais importantes do servo é ser ensinável, porque como você vai servir se ninguém nasce sabendo? Você vai servir porque você vai ser orientado por uma pessoa, você vai ser liderado por uma pessoa que vai te ensinar como você tem que fazer aquela função, que vai te dizer em que momento você tem que agir ou que momento você não tem que agir. E se nós não formos ensináveis, nós não vamos ser bons servos, né? Então nós temos que prestar atenção nisso. Quarta característica de um bom servo é submissão. E é uma das mais difíceis também, né? Porque eu vejo muito isso. A pessoa quer servir, a pessoa quer fazer algo, mas ela não quer se submeter a ninguém. Ela quer fazer aquilo que ela acha certo, aquilo que ela acha que é melhor, mas não quer cumprir com os direcionamentos que recebe. E aí é um dos principais erros de um servo, né? Não ser submisso. Nós precisamos aprender a ser submisso. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Ser submisso não quer dizer, não é uma palavra pejorativa. Submissão não é uma palavra pejorativa. Submissão quer dizer acompanhar a visão. Então, se você quer ser um servo de Deus, você tem que acompanhar a visão da onde você está servindo. Se você está servindo na igreja embaixada do Reino de Deus de Itapema, você tem que ser submisso à visão da igreja embaixada do Reino de Deus de Itapema. Você tem que ser submisso aos seus líderes, aos seus co-líderes, às pessoas que estão ali para te dar direção, às pessoas que estão ali responsáveis por aquele departamento que você está servindo. Tá? 5. Quinta, característica de um bom servo. Transparente. Nós como servos temos que ser transparentes. E a palavra de Deus fala lá em Efésios 1:4 assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então todo homem e toda mulher tem que ser transparente, porque refletem a segurança nos relacionamentos com Deus e com os seus superiores, com aquelas pessoas que são seus líderes, que estão ali onde você está debaixo da cobertura dele, onde você está debaixo das orientações, direcionamento dele. Então nós temos que ser transparentes, íntegros, né? 6. Sexta característica é ser cheio do Espírito Santo. Olha só, isso é algo tremendo e muito importante em ser um servo de Deus, né?
Porque todo mundo, eu costumo dizer que todo mundo pode fazer aquilo que você faz, mas ninguém faz da maneira que você faz. Ou seja, qualquer um pode ir lá e levar um copinho de água para o pastor. Não estou falando de uma forma pejorativa, tá? Qualquer um pode ir lá e varrer a igreja. Qualquer pessoa, né, com capacidade física pode ir lá fazer. O que nos diferencia, até uma pessoa que não é cristã pode ir lá e fazer isso. O que nos diferencia é ser cheio do Espírito Santo. Né? E é algo que nós temos que buscar diariamente, constantemente, sermos cheios do Espírito Santo. Lá em Efésios 5, 18 e 19 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixei-vos encher pelo Espírito Santo entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, se nós temos que estar posicionados em Cristo. Nós temos que estar cheios da presença do Espírito Santo de Deus, porque cada um de nós só dá aquilo que tem. Se nós não tivermos o Espírito Santo, como nós vamos derramar o Espírito Santo sobre as pessoas que nós estivermos servindo? Como as pessoas vão enxergar o Espírito Santo de Deus em nós, se nós não estivermos cheios dele, né? Então é algo que nós temos que buscar diariamente, ser cheios do Espírito Santo, para que aquilo, seja o que for que nós formos fazer, que nós façamos e que nós sejamos ali sal e luz, que nós sejamos ali um canal de bênção, que nós venhamos derramar do Espírito Santo sobre aquelas pessoas que nós estamos servindo naquele momento. Então o Senhor, Ele quer que nós tenhamos em todo o tempo uma melodia em nosso coração, que nós venhamos buscar em adoração ao Senhor, sermos cheios do Espírito Santo também. 7. Ser perdoador. Então, em Efésios 4:32 diz assim: Pelo contrário, sedes bondosos e compassivos uns para com os outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo, né? Não tem condições de um servo do Senhor ser uma pessoa que não perdoa o seu próximo, né? Não cabe a nós julgarmos, né? Não cabe a nós guardarmos, retermos o perdão, né? Isso é um princípio básico, nós aprendemos lá na escola de princípios sobre perdoar, sobre a importância de perdoar, né? E isso nós temos sim que levar para a nossa vida de servos. Não é fácil servir. Porque servir também não é só você se doar para um ministério que vai servir pessoas, mas é também conviver com outras pessoas. E isso é um desafio porque gera pessoas se relacionam, pessoas se frustram, pessoas se magoam, e nós temos que ser servos perdoadores em todas as áreas da nossa vida, também dentro do ministério, porque também nós vamos nos ferir, porque nós ainda somos humanos, e humanos frustram uns aos outros, magoam uns aos outros. Então nós temos que ter esse entendimento, e nós temos que ter um coração perdoador em todas as horas da nossa vida e também dentro do ministério. E juntamente ali o 7.1, né? Termina em 7, são 7 pontos, mas tem o 7.1 que é esquecer. Então, em Jeremias 31:34 fala assim: E não ensinarão mais a cada um a seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhe perdoarei a sua iniquidade e não lembrarei mais dos seus pecados. Então, além de perdoar, nós temos que aprender a esquecer. Esquecer aquele que nos feriu, esquecer qual foi os motivos que levaram a nos ferir, né? Perdoar e esquecer, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos prosseguir, né, adiante no nosso serviço, na nossa vida, em todas as áreas, né? Então nós devemos perdoar como o Senhor Jesus nos perdoou, esquecendo os nossos pecados.
Vivemos hoje no tempo da graça, e todos quantos recebem o Senhor Jesus Cristo em sua vida, recebem também o perdão de todos os seus pecados, né? Então, porque assim como nós temos que perdoar, nós também temos que esquecer. Esquecer não só quem nos ofendeu, mas a nós perdoar e esquecer os nossos próprios pecados. Porque muitas vezes, eu não estou falando de ser negligente em pecar e não se arrepender e não mudar e continuar nesse ciclo. Não, eu estou falando de se pecarmos, nos consertarmos com Deus, pedimos perdão a Deus ou a quem quer que nós estejamos que pedir perdão, e esquecermos, não ficarmos carregando uma cruz que já foi carregada por nós. Jesus, ele já venceu a morte, ele já pagou pelos nossos pecados, né? Ele já fez tudo que era necessário fazer por nós, então não tem por que nós continuarmos apegados em não liberar perdão para alguém ou não perdoar a si mesmos e ficarmos carregando essa cruz, né? Então são essas 7 características de um servo, de um bom servo, né? E finalizando a nossa aula, algo muito importante e que vale frisar é que servir era um privilégio. Servir ao Senhor é um privilégio, não é um peso. E nós temos que servir com essa mentalidade, com essa cabeça. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, nós tivemos um treinamento com o Thiago Brunet, que a maioria de vocês já conhece, eu já comentei sobre ele, eu creio que todos conhecem. Pastor, coaching. E nós tivemos um discipulado com ele, depois nós tivemos um outro discipulado também, um treinamento com pastores que vieram dos Estados Unidos, e eles falavam sobre essa questão de servir, ser um privilégio. Servir não é uma responsabilidade que tem que ser um peso na nossa vida. Não, servir é um privilégio. Você é privilegiado por fazer parte dessa equipe de servos. Você é privilegiado por fazer parte da obra de Jesus Cristo nessa terra. Então, haja como um privilegiado. Honre aquilo que colocarem nas suas mãos. Honre os seus líderes. Honre os seus pastores. Honre a missão que lhe foi dada para fazer. Seja liderar, co-liderar um GR, seja varrer o chão da igreja, seja cuidar do estacionamento, seja levar o copo de água para o pastor. Não importa o que você faz dentro da casa de Deus, ou o que você irá fazer caso você ainda esteja num processo de descoberta, né? Do que você pode estar fazendo. Não importa, é um privilégio. Se você é privilegiado, faça com amor, faça com excelência, dê o seu melhor. Amém? Então era isso. Eu tenho 2 perguntinhas para vocês. 2 perguntas, não, na verdade 2 reflexões para vocês estarem fazendo. A gente discute na reunião de segunda-feira. Primeiro seria para que vocês viessem refletir essas 7 características de um bom cristão, analisar se você é de um bom servo, né? Analisar se você já tem essas características e se não tem, buscar essa que está faltando, se tem alguma que não está ali, né, da maneira que deveria, ajustar isso, né? E também que você venha refletir em por que você quer servir na casa de Deus. Por que você quer servir? Servir para você é um privilégio? É um peso? Ou é status? Então, façam essas reflexões. Segunda-feira nós conversamos na reunião do Zoom. Deus abençoe e boa semana!